9h02. A gente volta agora com o TV Mar News, gente. E olha, quem também esteve, claro, acompanhando todo esse processo eleitoral foi Arnaldo Ferreira, que inclusive traz mais uma análise para a gente e a gente vai acompanhando agora. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, o desembargador Otávio Leão Prachedes, garante que as eleições gerais de Alagoas foram uma das mais tranquilas dos últimos 20 anos. O que se notabilizou foram as longas filas. A maioria dos 2.300.000 alagoanos atendeu a convocação do TRE e não se intimidou. Compareceu e ficou e prorrogou a votação em algumas zonas eleitorais. Mas o número de urnas quebradas, algo em torno de 86, não abalou a apuração e muito menos o processo eleitoral como um todo. Havia 10% de urnas à disponibilidade para ser trocadas em caso de problema, como ocorreu em algumas secções eleitorais. Mas, no geral, a tranquilidade reinou. O Ministério Público Eleitoral, porém, confirma que foram abertos alguns inquéritos pela Polícia Federal por apreensão de malas cheias de dinheiro e alguns suspeitos foram detidos. O volume do dinheiro apreendido estima-se em quase R$1 milhão, mas esse número não foi confirmado pela Polícia Federal porque vem de fontes aleatórias. O Ministério Público Federal está acompanhando a abertura desses processos e já orienta a própria Justiça Eleitoral como um todo. Se houver político envolvido e comprovado a participação na compra de votos e corrupção eleitoral, poderá perder o mandato. E olha, Arnaldo Ferreira, que estava lá na frente do Tribunal Regional do Eleitoral, já se encontra aqui no nosso estúdio, vindo direto para cá, Arnaldo? É verdade. Bom dia. Pra você. Bom dia a você, bom dia a todos. Corrido, tá corrido. Corrido, desde ontem. Nós estamos numa movimentação aí intensa, gente. Quando a gente pensa que vai descansar, prepara que ainda tem segundo turno. Ora. Tem segundo turno. E agora que vai esquentar. Porque nós vimos aí que nós tivemos o Tribunal Superior Eleitoral convocou, o TRE incentivou e nós tivemos aí, o eleitor compareceu em massa. Porém, nós mantivemos o mesmo perfil das estatísticas nacionais. 20% nacionalmente não compareceram às urnas. As abstenções em Alagoas, 22%. Isso nós estamos falando algo em torno de mais de 500 mil votos que não foram sufragados. Isso poderia ter decidido as eleições em Alagoas. É verdade. Teremos aí um segundo turno e num cenário bastante interessante. Em Alagoas nós teremos oposicionistas, quer dizer, os aliados do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que no caso é o senador Rodrigo Cunha e a deputada Jó Pereira, contra os governistas, contra a família Calheiros. No caso, é representado aí pelo ex-deputado, governador Paulo Dantas, que é candidato à reeleição. Então, nós temos esse cenário, que, em contrapartida, é adverso ao cenário nacional, Nacionalmente, nós teremos Lula contra Bolsonaro. Se a gente fizer a comparação no cenário nacional, o governador Paulo Dantas, aliado de Lula. A oposição em Alagoas, Rodrigo Cunha, se mantiver a aliança com o que é a tendência natural, com o presidente da Câmara, reeleito com a maior votação, o deputado Arthur Lira, que também vai ser dono da segunda maior bancada na Assembleia Legislativa, o senador Rodrigo Cunha será candidato para apoiar Bolsonaro. Então nós teremos aqui em Alagoas uma briga uma disputa bem interessante, torcidas bem interessantes. E elas devem tentar mobilizar, vão ter que fazer um esforço maior, porque agora eles não têm deputados. Os reeleitos e os eleitos, não sei se vão jogar tão duro assim. Nós tivemos uma renovação de 50% na bancada federal. Quer dizer, agora o problema é comigo, mas não muito. Pois é, a gente muda agora a estratégia para esse segundo turno, Arnaldo? Eu acho que, para o caso, nas eleições nacionais, ela vai ter um ingrediente maior. Vai ter uma disputa mais acirrada, eles devem se reunir para buscar
os eleitores, garantir a presença, convencer os eleitores. Essas abstenções também. Essa vai ser o alvo. Exatamente. Esse vai ser o alvo. Atentos, vai né? ser o alvo. 500 mil eleitores. Por que eles não foram? Há uma discussão de bastidor de que os que não foram representam aí eleitores com mais de 50 anos que ficaram com medo e chegou lá. Nós tivemos uma eleição marcada por longas filas, quebra de 103 urnas, mas não comprometeu o processo, né? E compra de votos. Muita gente. O povo com fome, nós temos aí 1.200.000 alagoanos em situação de extrema miserabilidade, né? Fome mesmo. E muita gente vendeu voto. Houve prisões. Eu te conversei ontem com o procurador eleitoral, com o presidente do TRE, desembargador Otávio Leão Prachedes. Se tiver candidatos eleitos, quer dizer, agora os eleitos envolvidos comprovadamente, pode até perder o mandato. Mas nós teremos aí um segundo turno bastante acirrado. Eu perguntei também quanto vai custar isso, já que eu estava com a presença. A gente sabe que eleições custam muito dinheiro. Muito, né? caro. As eleições de Alagoas estão orçadas no primeiro e segundo turno, algo em torno de 10 milhões de reais. Este orçamento poderá haver suplementação, porque nós teremos uma disputa acirrada, haverá campanha, daqui a pouquinho começa, porque vai até o dia 30, campanha de novo. E eu penso que agora seria o momento de apresentar proposta. Pois é, né? Eu acho que a gente tem exatamente essa questão. Eu acho que o próprio brasileiro, o próprio alagoano, está carente disso, né? Depois que a gente viu aí debates, tanto na esfera estadual quanto na esfera presidencial, a gente viu aí debates realmente muito vagos, com muitas acusações. Acho que agora a hora é, de fato, de apresentar a proposta. Eu acho que é isso que o eleitor quer, né? Entender quais serão os projetos e qual a viabilidade deles para que, de fato, eles sejam concretizados tanto no Estado quanto no Brasil. Eu concordo com você. Acho que nós vimos no primeiro turno que nós tivemos aí uma enxurrada de fake news. No dia da eleição, nossa senhora, foi uma coisa horrorosa. Então, o que se espera agora que tenha as representações ideológicas, o que eu represento, por que eu represento, como é que está a situação do continente, ou como é que está a situação do mundo. Cada um apresente suas versões, os seus entendimentos de mundo, de continente, né, latino-americano, continente americano, como é que está o continente, e apresentem as propostas, como sair dessa situação. A condição de miséria, extrema miséria, o aumento da miséria, está lá comprovado no CAD único, no cadastro único, que é o cadastro que o governo federal executa os seus programas sociais. Os números de Alagoas são extremamente preocupantes. Nós temos 3.300.000 alagoanos, 1.800.000, quer dizer, bem mais do que a metade da população, está inscrita no cadastro único. E dentro deste universo, pouco mais de 500.000 alagoanos recebendo salário mínimo. E 1.200.000 alagoanos, pouco mais, com salários, quer dizer, com rendimentos abaixo de R$100 por mês. O que você faz? Você que está me vendo agora, que está fazendo uma avaliação do quadro que você viu ontem, o que você faz com R$100 por mês? Consegue alimentar a sua família? Se alimentar com R$100 por mês, este é o quadro real de uma estatística oficial. Não é Arnaldo que está falando a favor de A, B, C ou contra A, B ou C, não. É o real. E essa situação de Alagoas se repete no país inteiro. Nós temos 14 milhões de desempregados. Isso é um número extremamente preocupante. Quais são as propostas reais, factíveis, dos dois lados que estão na disputa nacional e na disputa local para melhorar este perfil social da população brasileira, em especial de Alagoas? Vale a gente também puxar a orelha do eleitor, né, para que ele se debruce sobre esses projetos, sobre esses dados. Afinal de contas, o acesso à informação está aí para todos de uma maneira muito fácil. Ou seja, a gente estuda o projeto de governo de cada candidato, né? A gente tem aí mais 30 dias para estudar para essa prova, né? É uma prova mesmo que a gente precisa passar e a gente tem que trazer aquilo que é melhor para o nosso estado e para o nosso país. Ontem eu participei de um debate onde um dos debatedores, a gente estava no rádio conversando e o debatedor disse, um dos que estava lá comentando o processo eleitoral, disse que a situação de miséria é tão forte que o voto teve preço, porque era o único instrumento que esses mais pobres têm para vender. Não tem mais nada, só tinha o voto.
Mas agora, eu acho que esse voto precisa ter consequência. Os deputados já foram eleitos, normalmente alguns tentam se eleger, ou se elegem, eu não sei, fazendo promessas de presentinhos, empregos, melhoria da qualidade de vida, que vai ajudar nos próximos 4 anos. Isso já passou. Agora nós temos o comando geral do Estado e o comando geral do país. Agora, eu gosto sempre de lembrar o seguinte, que uma coisa precisa ficar claro para 2.300.000 alagoanos. Não são eles os patrões. Somos nós. Exatamente. Somos nós, é verdade. Vamos fiscalizar também, né, Arnaldo? Cada um de nós é o fiscal do processo. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui. A gente vai se encontrando diariamente através das suas análises. Sempre que você tiver uma análise assim mais precisa, vem para cá, aqui para o estúdio, para a gente poder debater também. Tá eu bom? vou fazer uma confissão aqui. Eu sou fã, mas ela não dá autógrafo para os fãs. De qualquer forma, um bom dia para todos, hein? Olha, vamos acompanhar como foi a abertura dos portões no maior colégio eleitoral aqui do nosso estado, lá localizado lá no CEPA. Fernando Palmeira esteve lá e a gente vai conferindo agora. E esse domingo, dia 2, amanheceu com um sol brilhante na capital alagoana. Significa dizer que as cortinas da democracia, dessa festa democrática, começou cedo com a chegada de eleitores que vieram cumprir esse sagrado direito, dever de escolher os seus representantes nessas eleições gerais 2022. Aqui no CAGB, o Centro Educacional Antônio Gomes de Barros, a concentração começou muito cedo, às 6 da manhã. E a nossa reportagem detectou também pelas ruas da cidade muita sujeira do resto de material de campanha. Panfletos, adesivos, uma papelada enorme, o que não diz muito bem sobre a educação ambiental dos apoiadores da maioria dos candidatos que todos os anos repetem isso. Mas, pacientemente, os eleitores chegaram cedo aqui a esse que é considerado o maior ponto, o maior colégio eleitoral de votação em Maceió. Olha, o total de eleitores... 2.300.000 alagoanos acorreram às urnas nessa manhã de domingo. Votação que começou às 8 da manhã, se estendendo até às 17 horas. E a previsão do resultado daqui a pouco pela TV Mar, no acompanhamento da Marcha das Apurações. Pois é, mais de 2 milhões de alagoanos tiveram esse encontro com a democracia, o que acontece em todo o Brasil nesse momento tão importante das eleições. A preocupação do Tribunal Regional Eleitoral com a acessibilidade. Os deficientes físicos terão pontos especiais para a votação. No total de 42 zonas eleitorais, 1.011 localidades de votação e 6.800 seções, sendo 321 delas com acessibilidade de pessoas com deficiente físico. 2 sessões eleitorais funcionaram dentro dos presídios, possibilitando para que 173 presos provisórios tivessem as condições de exercer cidadania. As sessões funcionaram para que esses presos, a exemplo dos que estão lá em Giraldo Ponciano, onde fica o presídio Agreste, tivessem acesso a esse momento democrático. Os presos aptos a votar são pessoas recolhidas em estabelecimento penal e condenação criminal. Nesse momento, as portas do Moreira e Silva, aqui no CAGB, exatamente às 7h55, abrindo alas para que a vontade soberana do povo exercer o seu direito sagrado de escolher os seus representantes nessas eleições gerais, desde deputado federal, estadual, senador, governador de estado e presidente da República. Um momento importante que aconteceu antes das 8 horas para que as filas se formem exatamente onde existem os locais de votação para que os eleitores e eleitoras exerçam democraticamente esse sagrado direito, dever de escolher os nossos representantes. Momento ímpar da democracia, que a TV Marco, como sempre, saindo na frente e trazendo todos os detalhes das eleições 2022 aqui em nossa capital e no resumo, tanto no interior do estado, como também nas eleições gerais por todo o Brasil. Aqui do CAGB, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, eleições 2022.
E olha, gente, a gente vai agora para um rápido intervalo. No próximo bloco, o Viderlan Araújo traz aqui ao vivo um balanço do dia de ontem, diretamente lá do TRE. Já, já.